Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 4 de dezembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCIAM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e paravivência da megafraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e minha companheira de rádio, Marilza Andrade, e temos a honra de receber a professora Andréia Almeida. Ela é natural de São Paulo, é empresária, formada em Comunicação Social e pós-graduada em Psicopedagogia, voluntária da Conscienciologia desde 1999, docente em Conscienciologia desde 2000 e tenepsista desde 2011, e verbetógrafa desde 2012, e EPICOM desde 2017. Sua autopesquisa aprofunda a autossuperação do orgulho, a qualificação da lealdade às dissidências. Ela tem artigos, verbetes e cursos sobre esses assuntos. E o tema de hoje é a holorressomatologia e a paradireitologia. Seja muito bem-vinda, professora, e agora eu passo a palavra à professora Marilza de Andrade. Bom dia, meus amigos, ouvintes da Rádio RCI 1320 AM e do programa Conteúdo do Paradireito. É um dia muito especial, nós estamos hoje com a professora Andréia Almeida, que vem nos brindar com toda a sua sapiência. Professora Andréia, pode dar o seu bom dia aí aos nossos ouvintes. Bom, então, bom dia aí a todos, né? E a honra é minha, né, de fazer parte aí desse programa que eu entendo, assim, que é muito esclarecedor, como vocês mesmos dizem logo na abertura, né, trazendo a definição que o Paradireito realmente é para todos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. É um prazer para nós. Professora André, então vamos começar nosso ping-pong, né? Ping-pong mental somático. Professora Andréia, explica para nós o que é a holorressomatologia e o que levou a pesquisar esse tema. Então, a holorressomatologia, né, ela é uma das especialidades da Conscienciologia, né, a neurociência aí, que a gente estuda há algumas décadas, e ela estuda, na verdade, a serialidade existencial, né, compondo aí os ciclos evolutivos de várias existências, de todas as consciências, ou seja, toda consciência, toda pessoa que está nessa dimensão, que ressomou nesse planeta Terra, tem um ciclo multiexistencial, que comporta aí várias existências. E a holorressomática, né, o holo, que é de conjunto todo, e ressoma, que é justamente a reativação de um corpo físico, vai estudar tudo o que acontece dentro desse, vamos dizer assim, desse ciclo, né, compondo aí desde antes da pessoa, desse contexto, desde antes da pessoa renascer, ressomar, toda a preparação que ela tem ali, o processo, né, quando ela tem contato já com os futuros pais, a gestação, quando ela nasce, né, passa ali pelo parto, mesologia, e todo o ciclo ali que engloba. Então, a holorressomática, ela é muito abrangente, ela é o subcampo aí científico da experimentologia, dentro daquele quadro sinóptico, né, de especialidades que o professor Valdo ali propôs, e aí dentro disso ainda a gente tem mais afunilando aí a ressomatologia, que aí estuda a ressoma propriamente dita. Ok, professora, muito obrigada pelo esclarecimento. Professora, qual é o público-alvo dessa pesquisa e existe alguma IC que tem como mater pensene a holorressomatologia? Tem. Na verdade, quando eu comecei a estudar sobre essa temática, foi justamente quando eu comecei a voluntariar nessa instituição conscienciocêntrica, né? Então, nós temos a Evolucim, que é uma associação, né, para a infância,
e que a especialidade dela de estudo é justamente a ressomática, a holoressomática, né, que estuda todo esse contexto, e ela tem, assim, dois públicos bem específicos. Primeiro, um público infantil ali, né, em que a gente vai abordar principalmente o contexto familiar, do apoio à família, aquela consciência, né, recém-chegada nesse planeta, para poder ter ali o seu desenvolvimento evolutivo mais sadio. E, enquanto ressomática, né, na verdade, a gente considera todas as outras consciências um público-alvo, desde que ela tenha interesse em estudar a sua própria ressoma. Professora, a Então, partir de que idade as crianças podem frequentar? É condição para as crianças frequentarem a Evolucim, é condição que os pais frequentem também? sim. Na verdade, com essa pandemia, né, a gente teve uma reestruturação dentro da instituição, a gente, na verdade, está reformulando as atividades que já existiam, mas sempre as crianças, né, principalmente porque vai, normalmente, né, de 4 a 5 anos até lá 10, 12 anos, então os pais precisam estar juntos, justamente porque o trabalho maior acaba sendo com os pais ou os responsáveis, né? Então precisa, sim. Ok. E como funciona a atuação da paradiplomacia do evoluciólogo para elaborar a próxima ressoma da Consciex, candidata a ressomar? Como é que funciona isso? Então, bom, evoluciólogo é aquela consciência, né, ali dentro da escala evolutiva, até o primeiro nome que antigamente a gente chamava era de orientador evolutivo, ele continua com a mesma função, mas hoje a gente tem a nomenclatura de evoluciólogo, né, em que ele cuida e ajuda no planejamento das programações existenciais. E, normalmente, não. Todo evoluciólogo, ele tem uma característica que acaba desenvolvendo na paradiplomacia, que ele é holobiógrafo. Então, ele conhece, né, por experiência, até por pré-requisito, vamos dizer assim, a holobiografia de toda a consciência que ele vai ajudar ali no planejamento da próxima ressoma. E com isso, naturalmente, ele acaba estando mais atento até paradiplomaticamente do que o próprio candidato à ressoma. Normalmente, ele tem mais essas informações de saber ali qual vai ser a mesologia que vai atender melhor, qual o contexto do grupo familiar que vai poder receber essa consciência, as reciclagens que a pessoa precisa fazer. Então, esse traço, né, esse trafora, essa qualidade, ela já é meio nata nos evoluciólogos, até pela capacidade de estudo holobiográfico que eles têm, justamente de entender o contexto daquela consciência, né? Vejo que é por aí. Tá. E vocês já fizeram algum estudo sobre o perfil desse evoluciólogo, dessa Consciex? Porque ele funciona como Consciex, né? Como Consciex, isso. Consciência extrafísica. Isso, a consciência extrafísica que está ali, né? Um nível de lucidez melhor, vamos dizer assim. No nível de lucidez, né? Isso, chegando ali a 75% aproximadamente, né? Da consciência modelo serenão que a gente estuda ali dentro do modelo da escala evolutiva. Professora Andréia, você sabe que antes do professor Valdo se declarar evoluciólogo, eu já desconfiava que ele fosse, devido a essa facilidade que ele tinha de levantar a FEP de todo mundo, a ficha evolutiva pessoal. Exato. Às vezes, antes das pessoas abrir a boca, ele já dizia, você está errado nisso, ou você está certo, né? Ele já apontava e dizia e comentava coisas do passado, não só da personalidade de momento, mas como de outras série X, de outras vidas daquela pessoa. Então, eu presenciei muito isso, eu trabalhei muitos anos no Holociclo, e presenciei muito isso, essa façanha dele, né, aqui no intrafísico. Era muito interessante. Aí, quando surgiu essa questão da escala evolutiva, né, que eu comecei a ver, eu falei assim, gente, o professor Valdo, no mínimo, é evoluciólogo, porque era assim, ele era muito preciso e imediato nas previsões dele, nas coisas que ele falava para as pessoas, né? Nas orientações que ele dava. Muito mesmo. É bem interessante.
E ele Eu é acho um atrator ressomático, né? Ele era um atrator ressomático, provavelmente ajudou a preparar, né, pelo que está ali no livro do Zéfiro, né? Então conhece é, muito, né, da história das pessoas que estão na Conscienciologia é, hoje. Uhum, e uma holomemória, assim, gigantesca, né? é Ele verdade. costumava dizer que o porão consciencial dele era mais abarrotado do que o de qualquer pessoa. Mas, mas então, Uhum. vamos agora à nossa mais uma pergunta, professora? Vamos, claro, vamos tranquilo aí. Como funciona? Em que é fundamentada essa programação nos traços fortes ou nos traços fracos? Então, a programação existencial, né, ela, até para quem está aí assistindo a gente pela primeira vez, não tem, né, contato com a Conscienciologia, ela é realizada justamente naquele período que a gente chama de pré-ressoma, antes da pessoa ressomar, enquanto ela está como, na verdade, ela é consciex, né, ela está sem o corpo físico, e algumas pessoas fazem o curso intermissivo e fazem esse planejamento da próxima vida que a gente dá o nome de programação existencial. O que é o curso intermissivo, professora Andréia? É um curso que a gente, na verdade, os amparadores ali fazem um convite para determinada consciência, né, ou que acabou de dessomar, que descartou o soma e está ali no extrafísico por algum motivo, pode ter sido resgatado, ou ter algum acesso de uma outra forma, mas é feito o convite para essa consciência ali, considerando, né, normalmente as questões de liderança, né, e principalmente de ficha evolutiva, de mérito que aquela pessoa teve nas vidas anteriores. E aí ela é convidada para participar desse curso intermissivo, no qual ela vai, além de fazer esse planejamento da próxima vida, vai ter algumas cláusulas ali, né? Ou seja, toda a programação existencial, ela vai ter a cláusula de assistência, tem a interassistência, tem a Tem as leis da reciclagem, ProEx, né? As tem as leis, leis, as leis. isso, Eu estava pensando o seguinte, professora Andréia, que no momento que a pessoa se candidata a uma ressoma, ela já está sob júdice da holorressomatologia, né? Assim, na verdade, qualquer consciência acaba estando, né, dentro desse processo da holorressomática, porque ela passa pelo processo, independente se é lúcido ou não, Sim. né? Não, mas eu pensei o seguinte: as consciências estão lá no extrafísico, né? Sim. Sem previsão de quando vai ressomar, mas um dia ela vai Sim. ressomar. No momento que elas estão aptas a uma ressoma, que é necessário que a Uhum. gente diga que a ressoma é uma questão de aptidão para aquela consciência, que ela vai melhorar alguma coisa aqui no intrafísico, eu acho que ela já entra no processo, na jurisprudência, vamos colocar assim, a gente está falando de paradireito, na Uhum. parajurisprudência da holorressomatologia, né? Sim. É. Eu penso que me ocorreu aqui enquanto você estava falando, mas pode continuar. Então, e aí, né, nessa questão, né, é feito esse planejamento com essas cláusulas, né, com essas leis aí da programação existencial, e até se a gente pegar o livro lá do professor Valdo, do Manual da ProEx, deixa eu até mostrar aqui, dá para fazer download, né, gratuito, quem quiser, ele traz não só que a programação existencial de qualquer consciência é pautada nos traços força, né, ou seja, nas qualidades que aquela consciência tem, mas também que ela é passível de ser cumprida. Ou seja, a gente tem uma folga, Sim. né, dentro da programação para que a pessoa consiga cumprir, né, tudo aquilo que ela se comprometeu. É uma coisa que traz muita dúvida quando as pessoas ainda não se identificaram, né, com a É, ProEx. O que eu vou fazer, o que eu não vou, eu tenho medo, não vou conseguir. E é a nona lei da ProEx, é essa, né? Toda é ProEx, toda programação existencial, ela é exequível execuível. justamente porque ela é pautada em cima dos traços força, dos atributos daquela consciência, né? Exatamente. Professora, Tem vamos uma outra falar. coisa, Marilza, se você me Sim, permitir, que eu acho muito interessante, né? Um dos objetivos assim, talvez dos principais, tanto é que está logo no início do manual, é que toda a programação existencial, ela visa, com todas essas reciclagens, a consciência alcançar a desperdicidade. Se ela já não sim. tem, né? Se ela já não tem, né?
Todo esse projeto da conscienciologia é levar a pessoa a uma proporção maior evolutiva, né? Que ela tem mais oportunidades evolutivas, vai depender de cada um. Professora, vamos para a nossa pensata? Vamos sim. E o que a senhora quer? A senhora lê e comenta, ou quer que eu leia e a senhora comenta? Não, eu vou ler, e aí a gente comenta. Tá bom, tudo bem. Tá bom? Então, vamos lá. O para-direito é a medida jurídica da humanidade e da para-humanidade. Então, ela é do léxico, né? Página 1032, aí da primeira edição. É interessante que até a gente estava falando um pouquinho antes, né? As pensatas, no geral, têm esse perfil, mas as do para-direito parece que tem mais, né? Elas são muito retas, são muito objetivas, né? Muito lineares, talvez pela própria energia aí, Na né, definição do para-direito já fala, né? Reto, os pensando retos. Energeticamente funciona, então tem teática nisso, né? É interessante, né? Porque a partir do momento dos seus princípios e valores, o direito, que é onde regra o comportamento da humanidade de uma forma geral, né? O direito romano tem vários, o direito latino tem vários tipos de direito aí, né? Várias modalidades. E aqui no Brasil me parece que é o direito romano. Eu não sou advogada, mas a gente lida com muitos advogados. Então, o direito, ele é a medida de conduta, vamos dizer assim, da consciência ressomada do ser humano, do indivíduo comum. E o para-direito, por isso que ele disse, o para-direito já vai elevar isso, porque a consciência, quanto mais lúcida, mais ela está sob a jurisprudência do para-direito, dentro dos seus princípios e valores, à medida que ela vai evoluindo, vai melhorando os princípios e valores, vai se utilizando o Código Pessoal de Cosmoética, então ela já passa a ter a jurisprudência do para-direito, porque os valores dela transcendem completamente os valores das pessoas, do ser humano comum, vamos dizer assim, né? Do indivíduo comum que não está interessado, não está nem aí para a evolução. E eu acho as pensatas realmente maravilhosas. E agora nós vamos para o nosso intervalo, né, Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. E eu quero aproveitar para fazer um convite para participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro. Acesse juriscons.org e saiba mais, ou clique no link abaixo do vídeo. E você que está nos escutando, nos acompanha no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Andréia Almeida. Agora, passo a palavra à professora Marisa. E nós estamos aqui de novo, professora Andréia, né? Okay. E, professora, onde é que consegue fazer o download do livro Manual da ProEx, que a senhora mostrou aí um pouco antes? Na verdade, não só, né, do Manual da ProEx, né, mas tem inúmeros livros, dá para fazer download gratuito, no site da Editares, www.editares.org.br. Lá você consegue fazer um download de várias temáticas. Que ótimo! Então, agora vamos para o nosso diálogo aqui, que está muito rico. Professora, me fala um pouco mais desse evoluciólogo, como é a sua atuação e com o Futuro Paz, existe alguma interferência, algum trabalho pelos estudos da senhora, pelas intuições? Como é que a senhora vê essa função do evoluciólogo junto aos pais da criança? Isso tem alguma função, tem alguma influência? Tem, na verdade... Da futura criança, né? Da consciência, no caso ainda consciência. Isso. Tem muita influência, né? Pelo que a gente percebe, né, dos estudos, às vezes das lembranças, né, de projeções, das publicações,
do próprio material da Conscienciologia publicado pelo professor Valdo, tem muita influência, sim. Na verdade, a programação existencial, o evoluciólogo, justamente pela questão da holobiografia que ele conhece de cada consciência, às vezes ele encontra ali um melhor momento em que aquele grupo está reunido e os futuros pais seriam os ideais para aquela consciência chegar naquela família. E talvez, ou nunca mais, vai se, vamos dizer assim, moldar, né, aquelas pessoas juntas naquele contexto novamente. Então, vamos dizer assim, a oportunidade de ouro para aquela pessoa, dependendo do quê? Principalmente dos critérios de ressoma. No livro Projeciologia, o professor Valdo trouxe ali hipóteses, né, de 4 critérios para a consciência ressomar, que são desenvolvidos as programações existenciais. E nele, os futuros pais, na verdade, eles estão envolvidíssimos. O Zéfiro, na verdade, no livro do Zéfiro, da consciência Zéfiro, ele traz justamente, vamos dizer assim, o tratado que houve ali de escolha, por exemplo, da mãe dele. A escolha da mãe teria total importância, faria diferença na programação existencial que ele cumpriria aqui nessa vida como o Valdo Vieira. Então, a escolha da mãe pautou ali, né, alguns traços que ela teria e situações que o professor Valdo precisaria ter para que a programação dele fosse, vamos dizer assim, concluída com sucesso. Então, essa interação, a escolha dos pais, ela sempre vai estar ligada, né, com o critério de ressoma daquela consciência que o evoluciólogo ajuda ali a pautar e, vamos dizer assim, às vezes, quando a consciência tem mais lucidez, ela consegue opinar, né? Às vezes não, mas traz essas opções aí do que seria melhor, né, para aquela consciência ali em aspectos de condições intrafísicas, né, para cumprir a programação existencial. Professora Andréa, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu fiquei curiosa aqui, você falando sobre esse planejamento, eu queria entender se o local, né, o tempo que se escolhe para você renascer e a família, né, ele favorece ou desfavorece a questão das reconciliações. Como que você vê isso nas suas pesquisas? Aí entra também o estudo da mesologia, que seria uma da tríade, né, da ressoma, né, da ressomatologia. Então, quando a gente fala de um intermissivista, né, de uma consciência que realizou um curso intermissivo, que tem uma programação existencial, a mesologia que ela está inserida, ela sempre é favorável para as suas reciclagens. Principalmente para a questão de recomposição grupocármica, né, de reconciliações, ela sempre vai ser favorável porque ela foi estudada antes de alguma forma. Então, às vezes parece, né, a gente reclama, né, não pertence a essa família, pertence. Pertence, e foi você que escolheu, provavelmente, ali, ou aceitou, né, então, normalmente é favorável, muito favorável para as recomposições. Acabou, Thaís? Eu acabei, mas eu tenho outras perguntas para depois. Não, mas agora sou eu. Mas ficou claro essa, Thaís? Ficou? Ficou. Tá. O professor André, me explica uma coisa. E nesse caso de futuras mamães, às vezes nem está grávida ainda, que diz que sonhou com um menino, com uma menina, e atualmente a gente escuta muito dizer: não, eu vou pôr o nome tal, a engravida eu vou pôr o nome tal porque eu sonhei que estava me pedindo para pôr esse nome. A senhora tem alguma coisa a falar, alguma explicação para isso? Então, normalmente o que a gente percebe, dentro do processo, vamos dizer assim, sadio, em que a pessoa está fazendo uma programação, é muito comum, né, próximo à ressoma, essa consciência já começar a ficar próximo aos pais, aos futuros pais, né, com todo acompanhamento ali. Então, é muito provável que a mãe, né, às vezes até o pai, comece a perceber aquela consciência ali próxima, querendo ressomar, às vezes dando indícios até do nome mesmo, porque faz parte ali de um planejamento. Por exemplo, falando dessa questão aí, dentro desse capítulo mesmo do livro do Zéfiro, em que ele trata da programação dele para ressomar, ele, por exemplo, interferiu
diretamente no casamento dos pais, né? Então, é muito comum, sim, porque a consciência, ela já vai, vamos dizer assim, se afinizando, conhecendo aquela mesologia, até para se preparar para ela, né? O professor Valdo é exceção, né? É exceção, mas é um estudo de caso que a gente tem muito prático, né? Então, a Sim, gente sim, pega o caso porque para muita gente estudar, né? conversou com ele, conviveu com ele, né? Então, são os Então, assuntos sadios que dá para a gente ter, e tem os sim, com patológicos também, certeza. né? Tem os É. patológicos também. No outro dia nós estávamos comentando, a gente participa aí do grupo Debate do Paradireito, a Thaís também participa, né? E a gente estava conversando sobre essa questão justamente da nona lei da PROEX, que faz com que a pessoa não precise ter medo da PROEX, porque ela foi pautada em cima dos atributos, né, da consciência, tudo que ela pode fazer realmente. E justamente falando o que você acabou de falar, que você não adianta dizer, eu não tenho nada a ver com essa família. Porque tem, você vai ver que quando você começa a se auto-pesquisar, você vai ver os links que você faz, né? Quanto você descobre, o quanto você tem afinidade com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os avós, esses parentes de primeiro grau, né? Direto, parente direto. Então, não cabe mais dizer eu sou um estranho no ninho. Não, você está no ninho certo. A questão é você se adaptar a esse ninho, é você aceitar o grupo familiar em que você está, onde você pousou, né? Vamos colocar assim. Mas pode perguntar, Thaís. Andréia, como que você vê a questão de critérios para a ressoma, né? Como que são elencados esses critérios de escolha de família, de local, ou de você cumprir a sua programação? Então, na verdade, a gente tem hipótese de 4 critérios, né? E aí a predominância de um deles acaba sendo, vamos dizer assim, o foco maior de programação. E esses critérios, até se vocês quiserem aprofundar, está no Projeciologia, eu acho que é no capítulo sobre séries existenciais. Esses 4 critérios aí que é proposto como hipótese, ele vai estar sempre elencado na ficha evolutiva, né, daquela consciência, do que ela já fez, né, de todas as, vamos dizer assim, as interprisões grupocármicas que ela tem, ou a própria, vamos dizer assim, liberdade que ela já tem perante os grupos. E aí, se vocês me permitirem, eu falo rapidamente sobre esses 4 critérios, porque eles, na verdade, ajudam na escolha dos pais, na lucidez e do trabalho. Pode então, falar. a gente tem, por exemplo, o critério da grupocarmalidade. Esse critério da grupocarmalidade, ele mostra quando a pessoa ela tem muito mais débito com aquele grupo, né, com aquele grupo karma, seja de primeira família, ou outras, né, pessoas que vão estar ali convivendo com ela. E aí, como ela tem esse débito muito maior com esse grupo do que em outras questões, então vai predominar esse critério. E aí, com esse critério, o evoluciólogo ele vai ajudar no quê? Olhando e conhecendo a ficha evolutiva daquela consciência. Colocar e escolher a mesologia mais propícia para que ela reencontre esse grupo e consiga fazer ali as reconciliações. Entretanto, ela vai ter outros critérios ali, né, atuantes, que vai direcionar para o trabalho, né, para, vamos dizer assim, para o esclarecimento, né, mais policármico, mas o critério principal dela é esse do grupo. Já um outro critério da complementariedade, ele está muito relacionado com as pessoas que dessomaram, por exemplo, antes da hora. Pode ter sido acidente, né, normalmente suicídios. E aí o que acontece? A pessoa precisa voltar muito rápido, porque o que ela deixou de fazer naquela existência, ela precisa cumprir, porque depende daquele grupo que está ali. E ela precisa pegar, né, o grupo kármico. Precisa pegar aquele grupo ali ainda. E o interessante, professor André, é que tem gente que tem retrocognição sobre isso. Tem bastante. Né? Tem gente que tem retrocognição que precisou voltar no mesmo grupo e a pessoa lembra disso. Né? E às vezes é um suicídio mais lento, né? Não estou nem falando dessas patologias que a gente já conhece, que a pessoa acaba ficando ali na baratrosfera. Mas desses, assim, ou que teve uma macro-PK, um acidente, né, de percurso fatal.
enfim, então ela precisa voltar antes. Tem um outro critério, que é da igualdade, que esse já é o da maioria, né, da humanidade, vamos dizer assim, em que tem as ressomas, inclusive, compulsórias, e que a pessoa vai ressomando para ver se um dia, vamos dizer assim, a falta dela está muito mais egocármica, para ver se um dia ela acorda, né, aí para assistência para outras consciências. E vamos dizer assim, o último critério, né, não está nem em escala de último, mas talvez o mais desenvolvido, é o critério de atividade, em que a pessoa já tem ali bem trabalhada a questão egocármica, grupocármica, mas a prioridade dela na próxima ressoma vai ser o trabalho da maxiproexis grupal, que aí a gente vai pegar de novo o professor Valdo, que era pelo critério da atividade. Ou seja, a programação existencial daquela consciência, normalmente mais evoluída, vai ser em prol da atividade que ela vai exercer. Mas isso não impede que ela tenha os outros critérios ali a menor, né? Então, seria nesse sentido. Eu percebo isso no meu caso, né? Agora, segundo o professor Valdo, a gente não encontra mais com ele tão cedo. Pois é. Ele falou várias vezes. O problema dele não era com o grupo, né? Era com a atividade, né? Então... ele fez e deixou aí para a gente. E os livros todos estão cheios de premissa, né? Eu vim até aqui, daqui para frente é para você. Ele foi muito claro, muito objetivo. Não sou o dono da bola, vamos todos jogar. Professor, então vamos lá. Sabemos que a consciência, quando ressomada, na condição de consim, tem um restringimento de sua lucidez bem grande, sofrendo assim influência mesológica intensa. Se os pais obrigam a criança a seguir seu sistema de crenças e determinadas regras de conduta, isso é uma obrigação ou um direito dos pais? E como fica o paradireito da consciência multidimensional e multimilenar? Pois é, isso está bem dentro do que a gente estava trabalhando sobre os critérios, né, e sobre, vamos dizer assim, a escolha da mesologia e da família. Então, o restringimento, né, da lucidez, quando a consciência passa ali, né, de consciência extrafísica para a condição de consciência intrafísica, em que ela recebe um novo energossoma, recebe um novo corpo físico, né, toda a lucidez dela é restringida para realmente começar a passar informações para aquele novo corpo. E também tem uma questão muito grande aí de inteligência, vamos dizer assim, dentro do próprio paradireito, né, que é a questão da maturidade. Então, principalmente dentro das questões de reconciliação grupocármica, né, no qual a gente é inserido ali numa mesologia que vai favorecer esse processo, a lucidez, às vezes, é a melhor coisa que pode acontecer. E aí, quando os pais, que é o que a gente vê, obrigam a criança a seguir a crença que eles têm, no caso de uma consciência que já tem uma programação existencial, ela já sabe que vai passar por aquela condição. Então, às vezes, né, antes de ressomar, ela já teve, vamos dizer assim, um treino, um preparo, ou já sabia que teria, vamos dizer assim, esse pedágio, né, para ser pago ali. Entretanto, tem algumas condições relacionadas ao paradireito aí, e o paradever. E eu acho que vai muito da questão da intencionalidade, né, dos próprios pais. Quando os pais obrigam uma criança, né, a seguir o sistema de crenças, normalmente a gente pensa que ele está pensando no melhor para aquelas crianças, né? Então, vai muito dessa intencionalidade. Então, se ele está cuidando, ele é responsável por aquela criança, dentro do que ele acredita, ele tem esse direito de fazer o melhor para aquela consciência, porque ele até, vamos dizer assim, foi responsável, né, em receber aquela neoconsciência, né, aquela consciência multimilenar, e que provavelmente foi feito junto, né, a vivência daquela crença também tem influência daquela consciência em outras vidas, às vezes. Já a consciência que está sendo imposta ali, ela tem um paradireito, eu acho que a partir do momento em que ela, vamos dizer assim, começa a ficar mais independente. Eu acho que enquanto a criança é dependente, ela vai acabar seguindo ali dentro, porque os pais são os responsáveis, né? Foi escolhido aquilo, é o melhor que eles podem dar, e faz parte do grupo kármico. Eu acho que só não vamos dizer assim, um para-direito dos pais, quando a intencionalidade é ruim, ou é de não cuidar, ou de pôr na mão de outras pessoas, né? De terceirizar aí a responsabilidade. Mas, não estou dizendo nem que é certo ou que é errado,
mas que é o melhor ali que aquela consciência tenta fazer para aquela criança, né? Então, é muito de paradigma pessoal, né? Professor André, é muito bom. Eu vou ler a primeira pensata e depois a gente comenta no terceiro bloco, pode ser? Claro. Ok. Então, a pensata desse segundo bloco é: nenhum princípio do paradireito escraviza a liberdade da consciência. Lex de Ortopensata, primeira edição, a entrada de Paradireito, página 1216. Vamos então fazer uma pequena pausa para os comerciais e quero aproveitar para reforçar o convite para participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, que acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro. Acesse juriscons.org e saiba mais, ou clique no link abaixo do vídeo. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Andréia Almeida. Marilza, é com você. Nós estamos aqui, chegando ao nosso final do nosso programa hoje, né? A última parte do programa, com a professora Andréia Almeida, que vem trazer assim para a gente seus conhecimentos sobre a ressoma, a ressomatologia. Muita gente diz assim: eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou nesse grupo, e fica assim fazendo corpo mole para evoluir. Na verdade é isso, né? Resolve criar polêmica com aquilo que é tão claro que é o processo da ressoma. Não existe outra forma de evoluir no planeta Terra que não seja através da ressoma. Exato. E é aqui que nós resolvemos as nossas pendências e as nossas mazelas que nós trazemos de outras vidas, e a gente não vai fugir disso tão cedo, né? O pessoal às vezes me pergunta: mas você acha que você vai reencarnar de novo, vai ressomar de novo? Você, claro, qual é a dúvida, meu amigo? É só olhar para dentro, minha autopesquisa está falando isso, né, professora Andréia? Então, vamos... Ô, professora Andréia, me explica uma coisa. Essas ressomas, reencarnações, né, são todas bonitinhas, bem acertadas? Ou existe alguma consciência que pode precisar vir para o intrafísico e não querer vir? E pode ter gente que pula fila. Como é que é isso? Existe fila? Nós estamos na era das filas, né? Não é? Ainda mais com a pandemia, né? Imagina o tanto de... Com a pandemia, é fila de banco, é fila do caixa, é fila daqui. É fila de dessoma, é fila para dessoma, é fila para ressoma. Existe fila para ressoma? Olha, com esse nome eu não sei se tem, mas as ressomas, assim, a gente estuda, né, quando a gente fala dos critérios, né, fala de todo o planejamento da programação existencial, a gente sempre estuda de uma maneira muito didática, né, para entender cada passo, né, mas é cheio de variáveis, né, então uma programação existencial vem com folga justamente porque pode chegar aqui e aquela mesologia, né, que estava sendo estudada antes, durante a gestação, e resolve mudar tudo, né? Ou, né, apesar que eu acho que isso também já é meio planejado, mas, por exemplo, na própria pandemia, né, as crianças estavam para ressomar e, de repente, chegam, encontram o zeitgeist, né, da ressoma aqui, né, o espírito da época, né, que significa zeitgeist. O que está acontecendo e que ela vai encontrar é uma época de uma pandemia, e isso vai interferir em toda a mesologia dela. Ela podia estar preparada para aquilo ou não, dependendo de como foi planejado. A mesma coisa acontece quanto menos lucidez a gente tem do processo evolutivo, quanto menos, vamos dizer assim, positiva for a nossa ficha evolutiva, quanto menos livre-arbítrio a gente tiver,
menos a gente vai opinar sobre a nossa próxima ressoma. Menos a gente vai opinar porque a gente não tem maturidade para isso. Então, acaba atuando muito mais, vamos dizer assim, as leis, né, as leis universais, as leis cósmicas, né, o próprio conhecimento ali do evoluciólogo junto com a cosmoética, do que é melhor ali para aquela consciência daquele grupo. Então, tem muita consciência e às vezes não quer ressomar. Tem a própria reurbanização extrafísica, né, que já vem acontecendo aí desde 1100, né, e estamos aí num ponto bem alto, né, de reurbex, e que tem tudo a ver com a ressoma, porque a reurbanização extrafísica, as consciências são resgatadas, né, retiradas às vezes de bolsões, e a primeira coisa que ela precisa fazer é esse choque de realidade, que é a ressoma. Então, aquela consciência ressoma compulsoriamente para ter aquele choque de realidade e ver como que o mundo está se desenvolvendo. Existe mesmo essa história de ressoma compulsória, professora? Existe, existe. Como funciona isso? Isso está dentro do paradireito? Isso está dentro das leis cósmicas, né? Isso é punitivo? Ó, não quero você mais aqui, vai lá para baixo, perturba menos lá embaixo. Como funciona essa questão da compulsoriedade para uma ressoma? É justamente dentro dessa linha da reurbanização extrafísica, por exemplo, né? Então, a consciência está ali, ela ficou, às vezes, 500 anos, 1000 anos dentro de, vamos dizer assim, daqueles bolsões, né, na baratrosfera, né? Muitas vezes as pessoas conhecem como umbral e tal. E tem todo um trabalho ali de quebra desses bolsões, de resgate dessas consciências, e que quando elas são retiradas, elas estão, vamos dizer assim, com aquele paradigma, com aquele conhecimento, com aquele sentimento da Idade Média, às vezes. E o mundo, né, se desenvolveu a partir disso. Então, uma ressoma compulsória vai ajudar essa consciência a acordar. Então, não é punitivo, pelo contrário, é uma chance, é uma oportunidade evolutiva ali, que é dada para aquela consciência. Seria, então, né? um paradireito da consciência. Um paradireito, exatamente. Um paradireito, a ressoma compulsória estaria dentro de um paradireito aí, da consciência de se desenvolver. Porque seria, como você mesmo falou, a ressoma, ela é necessária para esse momento evolutivo nosso de desenvolvimento na Terra. É necessário. E uma das coisas mais necessárias é justamente porque é o único lugar em que a gente consegue conviver com pessoas de todos os tipos, de todas as crenças, né, de todo tipo de energia. E aí o corpo físico nos limita a essa convivência e nos força essa convivência, e é o jeito da gente evoluir, né? Interessante essa sua observação, que é aqui no intrafísico, que eu posso ter amigos e frequentar uma favela, essas comunidades mais carentes, eu posso interagir com um cara super milionário, com políticos, não é? Eu posso interagir com toda a gama de consciências que estão ressomadas. As oportunidades vão aparecendo e você aproveita ou desperdiça. E no extrafísico já é diferente. Os holopensenes são afins, são pensamentos afins. Então, se eu tenho um determinado nível de lucidez, se eu tenho um paradigma, um sistema de crença mais evoluído, eu vou conviver ali. Eu recebo, eu posso até influenciar os menos, né, lúcidos, mas dar assistência aos menos lúcidos, mas eu já não interajo. Exatamente. Esse direito ou paradireito das consciências se interagirem umas com as outras dentro desse ambiente intrafísico, realmente a gente só pode ter aqui. Só pode ter aqui. Então, quer dizer, a consciência está lá, e qual é a forma, assim? Então, você meio que, é isso mesmo, você dá aquele direito dela de ressomar e ter a oportunidade de conviver novamente para evoluir. Agora, eu costumo dizer o seguinte, ela tem o direito de renascer, é um direito da consciência que está no extrafísico, qualquer que seja o nível dela evolutivo, ressomar, e ela tem o paradever de aproveitar essa oportunidade para evoluir, para dar assistência, né? A mola mestre da evolução ainda é assistência, você esquecer do seu umbigo para poder ajudar o mais necessitado. Não, então, eu vou ainda por mais pimenta aí, Marilza, porque assim,
Às vezes, por exemplo, a consciência, ela é retirada desses bolsões, ela não tem lucidez, ela, vamos dizer assim, ela tem esse direito, né, para uma lei cósmica ali, eu não entendo muito bem, mas ela tem esse para-direito de evoluir. E aí a oportunidade para ela evoluir é a ressoma, então ela ressoma. Só que ela ainda não tem a lucidez desse para-dever. Então, até ela dar essa acordada e Ela cair a precisa ficha, recuperar a cons, né? Ela precisa recuperar e a cons. desenvolver. Então, às vezes, ela vai ressomar várias vezes, e às vezes não teve jeito nesse planeta. A holorressomática, só que aí, vamos dizer assim, é um assunto assim, que a gente sabe muito pouco disso, mas a holorressomática vai tratar o quê? Da transmigração dessa consciência para outro planeta, para continuar dando chance para ela, para o direito, para respeitar o para-direito dela de evoluir. Muito bom, né? Professora, nós não fizemos o comentário da pensata. Vamos fazer É agora? verdade, Eu volto lá e vamos. leio, não vai escapar, não. Olha aqui, ó. Eu vou repetir a pensata. Nenhum princípio do para-direito escraviza a liberdade da consciência. O Lexo de primeira edição, para-direito, página 1216. E aí, professora, como é que a senhora explica É isso? interessante que essa pensata tem justamente a ver com a última pergunta que a gente estava falando dos pais, né? É. Da questão lá de obrigar a criança, né? E aí entra justamente uma coisa que talvez eu não tenha falado, que é o respeito, às vezes, pela inteligência daquela criança. Tem muitos pais que não, vamos dizer assim, respeitam o que aquela criança já sabe ou acha que criança não tem direito, né? A dar opinião Na minha nenhuma. época era assim, né? É, A minha bem criança assim. não tinha vez. Criança não pensa, que não sei o É, quê. eu E a escutei gente, muito isso. então, e quanto mais a gente vê hoje em dia, né, ainda mais se for intermissivista, mais cons que rapidamente recupera. Então, um outro lado do para-direito ou direito da criança seria justamente dos pais respeitarem, às vezes, por exemplo, que a gente mais encontra no evolução, e às vezes a família tosa essa liberdade, né, da criança, que é uma criança parapsíquica, que está vendo, né, outras consciências percebendo a energia, mas devido à crença daquela família, a criança é podada, tirada a liberdade dela ali. Então, nossa, aí a gente ia ficar aqui Vai muito embora. tempo. É. Tá, bom, professora, sob a luz do para-direito e para a ressomatologia, que influência o mérito evolutivo de um dos futuros pais ou do casal, né, que vai receber aquela criança, pode influenciar nos preparativos da ressoma do filho, do seu futuro filho? Aí entra várias questões que a gente volta lá para os critérios, a gente pode até pegar o exemplo do próprio professor Valdo, porque ele está escrito, né? Então, por exemplo, a mãe do professor Valdo foi escolhida justamente pelo mérito dela, ou seja, foi escolhida uma mãe pelas características traforistas que ela tinha para acolher uma consciência que ia ressomar, totalmente dependente dela, mas com um nível evolutivo fantástico. E que a programação existencial daquela consciência ia influenciar na vida de milhões de intermissivistas, que é o que acontece. Então, a escolha da mãe ali, o mérito da mãe, estava influenciando diretamente uma programação existencial, que era do professor Valdo Vieira. E isso acontece tanto com os pais dos intermissivistas, que os pais são escolhidos ali para receber aquela consciência, provavelmente de acordo com as qualidades que aquela família tem e que vai ajudar aquele intermissivista, por exemplo, a reciclar traços, ou então a capacidade que aquela família tem, ou aqueles pais têm, de promoverem reconciliações, de dar limites. Então, a família, os pais, o mérito daqueles pais, eles realmente favorecem muito, não só na programação, mas no cuidado, né? Se a gente for olhar o ser humano, é muito frágil. Ô, professora Muito. Andréia, e a questão financeira desses pais, como é que é visto na ressomatologia? Então, também depende muito do que aquele intermissivista tem para reciclar, né? Tem, às vezes, para poder cumprir dentro da programação existencial dele.
Então, às vezes, o dinheiro a gente sabe que é uma energia neutra, né? Ele tanto vai poder impulsionar aí uma programação existencial, quanto ele pode colocar, perder uma programação existencial. Então, vai depender muito. É claro que todo mundo quer vir, né? Quer ressomar numa família bem estabilizada financeiramente, em que aquela criança vai ter do bom e do melhor. O dinheiro, você falou que o dinheiro é neutro. O pessoal põe muito problema com o dinheiro. E o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. Não é. A questão é quem está usando e a intenção de quem está usando aquele dinheiro. Né? Exatamente. E o dinheiro, como ele é uma energia, né? Quem usa, quem lida com aquele dinheiro, a influência energética, a maturidade emocional daquela consciência é que vai levar o dinheiro para o que vai ser evolutivo ou não. Com certeza. Então, às vezes, uma consciência, ela fez tão mau uso de dinheiro em outras existências que ela vindo numa família rica, na verdade, ela vai pôr a perder a programação existencial dela, ela vai ter os desvios ali de proexes, entendeu? Em que, enquanto se ela nascesse numa família mais humilde, em que ela precisasse ali economizar, valorizar, né, o trabalho, valorizar ali outras relações que às vezes o dinheiro esconde muitos problemas também. Sim. Né? Então, aquela família humilde vai favorecer muito mais uma consciência evoluída do que o contrário, né? Então, Thaís, quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber, professora Andréia, se a gente faz algum tipo de qualificação cosmoética, né, antes da ressoma, se isso está planejado para acontecer depois da ressoma, o que suas pesquisas indicam? Item número 1, né, a questão cosmoética junto com a assistência. Na verdade, tudo que a gente faz dentro de um planejamento de programação existencial precisa estar pautado na cosmoética, precisa ser no desenvolvimento da cosmoética daquela consciência, né? E aí a gente chega com as técnicas que a Conscienciologia apresenta, que a Juriscons trabalha muito bem com isso, né? Que são os CPCs, os CGCs, né? Os códigos pessoais de cosmoética, né? Os códigos grupais de cosmoética, mas faz parte do, vamos dizer assim, do desenvolvimento evolutivo, né? A gente só muda de patamar com o desenvolvimento cosmoético nas nossas manifestações, com o desenvolvimento do paradigma, é muito ligado, né? Professora, vamos à nossa última pensata. Opa, esse tempo passa muito rápido. É verdade. Na lei de causa e efeito, a balança que pesa a ação do réu é a mesma que pesa a ação do juiz, segundo a paradireitologia. Assim, pode aparecer a interprisão grupocármica do juiz e, consequentemente, a Melex. Queria ficar sem essa, né? É muito interessante essa pensata, né? Porque entra a relação grupocármica de pessoas que parecem que não tem nada a ver, né? Entre o juiz e o réu ali. Justamente o que acontece, professora Andréia. A balança da lei de causa e efeito ela é a mesma para qualquer um. Ela não faz jogo de interesse. Agora eu vou pender mais, para esse. Ela é a mesma. E nem é cega, né? Né? A medida é a mesma que eles vão usar. E o juiz, se ele não tiver uma intencionalidade boa, de repente, ele vai ser condenado por essa balança, e um réu que seja inocente, que vai ser punido por esse juiz, vai ser absolvido. Entendeu? Por isso que o paradireito visa a consciência multimilenar, multidisciplinar, e o que conta no paradireito não é a função que a gente exerce aqui embaixo, mas sim a FEP, a ficha evolutiva dessa consciência através dos tempos que ela.
Pode ser um juiz, um político eminente, um presidente da República, um rei e uma rainha. Mas se a FEP dele estiver para baixo, estiver negativa, o pretenso réu ele vai ser liberado por essa balança, entendeu? A balança vai ser mais justa, vai usar o mesmo peso e a mesma medida para ele. Então, e ninguém pensa uma coisa dessa aí na vida comum. Não, quando eu morrer, quando eu dessomar, eu chegar lá em cima, eu vou ter privilégio porque eu sou o fulano. Não tem esse privilégio, né? Tem uma história do Chico Xavier que foram perguntar assim para ele: quem entraria no céu, o ateu ou o religioso? Ele respondeu simplesmente: o puro de coração. Aquela pessoa que teve uma intencionalidade sadia. Não tem ateu, não tem religião, não tem ser rico, não tem ser pobre, não tem ser branco ou negro. A consciência é universal. Ela não tem sexo, não tem cor e não tem pátria. Ela é do universo. E assim nós estamos encerrando hoje o nosso programa com a participação da professora Andréia Almeida. Foi um prazer muito grande trazê-la a senhora ao programa. Espero que para o ano que vem a gente possa contar com a sua presença novamente aqui no programa. Bom dia e um excelente final de semana. Obrigada, eu que queria agradecer. Foi muito bom estar aqui, espero voltar outras vezes e um bom final de semana aí a todos. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e a professora Marilza de Andrade agradecemos a presença da professora Andréia Almeida, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Quero aproveitar para lembrá-los do convite para participar do curso Para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro. Acesse juriscons.org e saiba mais, ou clique no link abaixo do vídeo. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.